E aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Quem está bem diz amém. Quem não está tão bem diz misericórdia. Glória a Deus, está todo mundo bem. Mas nós temos, né, gente? Nós temos dias bons, dias não tão bons, mas nós temos Deus em todos eles. A gente costuma sempre responder, né? Alguém vê a gente e fala assim, está tudo bem? Isso, tudo bem. Você nem pensa, né? Se a gente fosse responder sempre a verdade, talvez as pessoas nem perguntassem tanto mais. Fala, não, era só forma de expressão, não estava querendo saber se eu estava bem mesmo, né? Mas tem uma frase que diz o seguinte, um pregador muito famoso, e ele fala o seguinte, que sempre que Deus quer fazer um grande homem, primeiro ele o quebra em pedaços. Deus gosta de trabalhar com vasos quebrados. Deus prefere vasos quebrados do que vasos perfeitos. Porque vasos perfeitos são rígidos, vasos perfeitos estão prontos. Ou pelo menos acham que estão prontos. E com vasos perfeitos Deus não consegue trabalhar. Mas com vasos quebrados, esses podem ser moldados nas mãos do Senhor. Então vão ter dias que a gente não vai estar só glória a Deus e aleluia. Tem dia que a gente vai estar misericórdia. Mas a gente precisa entender que em todos esses dias Deus está trabalhando na nossa vida e nos transformando para a glória dele. Às vezes você chega aqui só a sobra, né? Fala assim, Deus, está aqui só o que sobrou, só o que restou. Mas eu quero te dizer que quando Jesus multiplicou pães e peixes, sobraram 12 cestos. Era a sobra, era aquilo que restou para jogar fora. E Jesus falou assim, recolham as sobras, recolham o que sobrou. Então, às vezes que para a gente já não dá mais para nada, é só o restinho, é só a sobra. Eu quero te dizer que Jesus guarda as sobras. Jesus fala para as sobras, elas não vão ser desperdiçadas, porque elas têm uma utilidade. Então, quer você esteja no seu dia bom, quer você esteja no seu dia mau, Deus está com você. E Ele tem um propósito em todos os seus dias. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo lá de Mateus 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós estamos no estudo sobre o Sermão do Monte. E durante todo esse mês de março, a gente vai estar falando sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que o Senhor nos dê graça para a gente conseguir tudo esse mês. Mas vamos fazer de pouquinho em pouquinho, a gente vai degustar a palavra de Deus, porque muito melhor do que a gente receber um volume grande de informação, a gente poder aplicar cada coisa que a gente recebe. Então, em cada coisa que nós formos trabalhar aqui, que o nosso coração seja preparado para muito mais do que saber, viver essas verdades. Amém? A partir do versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra, Deus. A palavra, Senhor, que opera vida e transformação em nós, por causa do poder do Teu Espírito. Eu te peço que agora o Senhor sonde o nosso coração e nos faça compreender as verdades eternas, naquilo que nós precisamos ser moldados, naquilo que a nossa esperança precisa ser avivada, a nossa fé edificada, para que a gente possa viver de uma forma que te agrade, ó Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, vem nos apresentar o verdadeiro propósito da lei, o verdadeiro propósito da vontade de Deus. O Evangelho, muito mais do que nos ensinar a ser
também ele nos ensina a fazer. Nós não podemos apenas ser e não expressar isso em nossas atitudes. Não, no meu coração, Deus sabe das minhas intenções, mas eu não vivo uma verdade, eu não vivo aquilo que eu digo acreditar. Isso é uma incoerência. Quando eu digo que o meu coração é bom, que o meu coração é puro, que eu acredito, mas as minhas atitudes não expressam isso que eu falo que sou. Isso é uma incoerência. E da mesma forma, nós não podemos fazer as coisas sem ser. Ter expressões externas de piedade, de fazer coisas boas, se o nosso coração não for transformado. Não tem como a gente expressar a verdade de Deus sem a gente ter um coração que é de Deus. Quando a gente faz algo que é apenas por fora, mas que por dentro não foi transformado, isso é uma hipocrisia. É uma coisa que está só por fora, é só uma aparência, é só uma capa, mas que por dentro não é uma realidade. E isso era muito comum no meio do povo, no meio dos religiosos, porque eles aprenderam regras a serem seguidas. Então, se eu seguir essas regras, está tudo bem. Até hoje, os judeus se comportam dessa forma. Existem, dentro da cultura dos judeus, algo que se chama os atos de justiça. Tem uma palavra, eu não trouxe aqui agora, em hebraico, que fala a respeito desses atos de justiça. E dentro desses atos de justiça que eles têm que ter para cumprir essa lei de Deus, tem as ofertas, as esmolas. Dar esmolas é um dos preceitos da lei. E uma vez eu conversei com um judeu que estava se preparando para se tornar um rabino, e ele me explicou que o que ele precisa fazer é só dar a esmola. Ele não precisa tratar o necessitado bem. Ele não precisa nem amar o necessitado. Ele falou assim, olha, se eu olhar para uma pessoa que está na rua mendigando, eu tenho que fazer um ato de bondade com ele, mesmo que eu xingue aquela pessoa, mesmo que no meu coração eu esteja com raiva, porque apareceu esse necessitado no meu caminho, agora eu vou ter que dar dinheiro para ele, mas se eu fiz, está tudo bem. E quando eu ouvi isso, eu entendi, eu falei, gente, é esse mesmo coração, é essa mesma postura que Jesus estava combatendo. Porque não adianta nada a gente ter uma expressão exterior que não mudou o nosso coração. É por isso que a gente vai ver ao longo desse texto, Jesus combatendo alguns pecados, muito mais do que a execução do pecado, a intenção já é pecado. Olha, disseram que você não pode adulterar com a sua esposa, mas eu vou te dizer, se você olhar com desejo, você já fez. Porque não é só o que está fora, é o que está dentro também. E esse sermão da montanha começa trabalhando essas verdades dentro dos nossos corações, nos mostrando que a gente tem que ser pobre de espírito, que a gente tem que chorar com arrependimento, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Porque isso diz a respeito de quem nós somos. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas coisas que não são apenas interiores, mas que elas precisam se expressar em atitudes. Elas precisam se expressar na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu reajo àquilo que as pessoas fazem comigo. E Jesus começa falando, bem-aventurado os misericordiosos. O que são os misericordiosos? Você ser uma pessoa misericordiosa é você ser alguém que se coloca no lugar do outro. A palavra misericórdia significa isso. Vem de miséria com córdia. Córdia é de coração. E miséria é a pobreza, é a falta. Então eu coloco o meu coração na falta de alguém. A palavra hebraica que traduz misericórdia, ela vai além. Ela fala que você é capaz de se colocar no lugar do outro de tal forma que você sente o que o outro sente, você escuta o que o outro ouve, você vê como o outro enxerga. A misericórdia faz a gente se colocar no lugar da outra pessoa e fazer por ela aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. É entender que se eu tivesse nessa necessidade, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser ajudado, o misericordioso vai fazer dessa forma.
Só que eu só sou capaz de ser misericordioso quando eu consigo compreender o tamanho da misericórdia que eu recebi. Misericórdia é muito mais do que você ter pena de alguém. É você agir em favor de alguém. Quando nós entendemos o tamanho da misericórdia que nós recebemos, nós temos mais facilidade de ser misericordiosos. Da mesma forma, quando a gente entende o tamanho do perdão que a gente recebeu, a gente vai ter mais facilidade de perdoar. A nossa dificuldade de perdoar é porque a gente se considera melhor do que a pessoa que errou com a gente. A gente considera o nosso pecado menos ofensivo do que o pecado daquela pessoa. Não, o que ela fez foi muito mais grave. O que ela fez eu não faria. Você pode pensar isso em linhas naturais. Mas quando nós olhamos contra quem nós temos pecado, contra quem nós transgredimos, qualquer pecado é uma grande transgressão. Qualquer pecado é um grande pecado, porque nós pecamos contra Deus. E Deus é totalmente santo. Tem uma história que Jesus contou de um rapaz que ele estava devendo um valor. Ele devia um valor impagável. Uma dívida de milhões e milhões e milhões de dólares. Que se ele vivesse a vida inteira dele para pagar, ele jamais conseguiria pagar. Então ele vai diante do juiz para ser julgado, porque dívida dava prisão, escravidão, ele tinha que pagar essa dívida de alguma forma. E ele falou assim: Senhor, tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo que eu te devo. E o Senhor teve misericórdia daquele homem. E falou assim: faz o seguinte, você não precisa pagar nada. Você deveria ser preso, escravizado junto com a sua família. Mas você não me deve mais nada, você está liberado. E aquele homem sai do tribunal e na porta ele encontra com alguém que o devia. Mas que o devia uma quantia muito inferior. Vamos dizer, ele devia uma quantia de uma vida inteira de trabalho, o outro devia uma quantia de 1 ano de trabalho. E ele, quando vê aquele devedor, pega no pescoço dele e fala assim: paga o que você me deve. E o devedor fala a mesma coisa que ele falou: tenha paciência comigo que eu vou te pagar tudo que eu lhe devo. E ele fala: não, eu vou pegar você e a sua família e vou ter-los como escravos. E as pessoas que viram essa cena acharam injusto e foram falar com o juiz. E o juiz falou: traz ele de volta. Que ele vai ser preso junto com a família dele, ele não vai sair daqui até ele pagar o último centavo. Essa parábola é uma ilustração de nós com Deus e de nós com o nosso próximo. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nem toda a nossa vida, nem toda a nossa dedicação seria capaz de pagar essa dívida, mas Deus nos perdoou. Deus falou: vai, você está livre. E quando nós vemos alguém que pisa no nosso calo, que nos ofende, que se levanta contra nós, a gente quer a paga. Só que esse pecado é infinitamente menor do que o pecado que nós somos perdoados. E que Deus espera de mim e de você é que com a misericórdia que nós fomos abençoados, nós tenhamos misericórdia com os outros. Lá no livro de Tiago fala que será exercido juízo sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Quando você é misericordioso, quando você é compassivo, perdoador, quando você ajuda aqueles que não podem te recompensar, Deus te vê. Deus te recompensa. Gente, a melhor coisa é você fazer algo por alguém que nunca vai poder te pagar. A Bíblia fala assim lá em Provérbios que aqueles que dão aos pobres emprestam a Deus e Deus os recompensará. Isso não é frase de vendedor de balinha no ônibus. Aqui tem isso, gente? Eu tenho que andar de ônibus aqui, ainda não andei de ônibus. Mas lá no Brasil todo mundo já viu a cena dessa. No ônibus, no trem, quem já? Sempre entrava no ônibus, eu achava que era jargão, que era ditado popular. Eu falei: mas está na Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Sempre que você fizer algo por alguém que não pode te recompensar, a sua recompensa está guardada em Deus. Quem melhor pode fazer por você, quem melhor pode te recompensar.
Então, felizes são os misericordiosos. Felizes são aqueles que se compadecem do próximo, que fazem pelo próximo aquilo que ele entende que recebeu, porque ele também vai receber misericórdia. A misericórdia é tanto uma atitude que nós temos que ter, quanto uma recompensa que nós vamos receber. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão ter uma misericórdia. Todos nós, em algum momento, nós vamos falhar. Todos nós, em algum momento, vamos pisar na bola. E se a gente for daquele que na hora do erro do outro, a gente é sem amor, quando for a nossa vez, não vão ter misericórdia conosco. Quando for a nossa vez, não vai ter crédito. E o que movia Jesus a curar as pessoas, a curar os enfermos, não era o poder dele. Jesus não fazia milagres para mostrar que ele era poderoso, para mostrar para as pessoas que ele era o enviado de Deus, o Messias. Não era essa a motivação de Jesus. Tanto não era que várias pessoas que Jesus curou, ele falou assim, não conta para ninguém. Uma vez os irmãos de Jesus falaram assim, ninguém que faz as coisas que você faz e quer ser conhecido fica escondido. Vão para Jerusalém, vai estar todo mundo lá reunido na Páscoa e você faz isso lá na frente de todo mundo, você vai ficar muito famoso. Mas não era essa a intenção de Jesus. Todas as vezes que Jesus curava o enfermo, que Jesus ia em direção a alguém que estava necessitado, a Bíblia fala, Jesus movido de compaixão, tendo misericórdia dele. Era o amor, era a misericórdia que movia Jesus a atender o necessitado. E é essa mesma misericórdia que tem que estar em nós, porque quando nós somos misericordiosos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. É a misericórdia a marca de quem se arrependeu e nasceu de novo. Quem muito pecou, muito amou. Não é o tanto que eu pequei, a vida ruim que eu tive ou a vida ruim que você teve que foi pior do que a minha. Mas é o tanto que nós reconhecemos que fomos perdoados, que fomos alcançados com a misericórdia. A gente costuma ensinar, né? Que a graça é aquilo que nós recebemos e não merecíamos. E a misericórdia é aquilo que nós merecíamos, mas não recebemos. Nós merecíamos o juízo, nós merecíamos a condenação, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e apagou essa dívida. Ser misericordioso é apagar a dívida, é apagar o saldo, ou não exigir um crédito. Ah, não vou fazer bem para essa pessoa, não, nunca fez nada por mim. O misericordioso faz, porque ele entende que ele também foi alcançado por algo que ele não merecia. E Jesus continua falando que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é alguém puro de coração? O puro de coração é alguém que é sincero. A pureza fala de uma limpeza, a limpeza fala de algo que não tem mancha, que não está corrompido. O puro de coração é aquele que é totalmente sincero. Aquele que não ostenta uma aparência exterior, que não ostenta um ritual externo apenas, mas que no seu coração está fazendo exatamente aquilo que ele acredita. É uma pessoa sem malícia, uma pessoa sem segundas intenções. Sabe uma pessoa que faz um bem, mas na verdade ela está com outras intenções? Na verdade ela não está querendo fazer o bem para a pessoa estar bem. Ela está interessada em outras consequências. Ela está fazendo aquilo com intenções obscuras. O puro de coração, ele é sincero. O puro de coração, ele quer ser mais do que fazer. Ele não mascara as suas intenções, ele não manipula. É um coração sem maldade, sem um julgamento prévio. Não olha as pessoas com desconfiança. Não olha as pessoas com um julgamento sem saber quem são as pessoas. Mas ela acredita. Ela é simples, é pura. Mas não confunda pureza com ingenuidade. Jesus falou que nós temos que ter um coração puro, simples, como os das pombas, mas nós temos que ser prudentes também. Ser puro não é ser uma pessoa passiva,
mas ser uma pessoa que não é pronta para condenar, que não é pronta para julgar, que não vive desconfiando dos outros, porque ela mesma é sincera. Você já percebeu que quem fala a verdade tem dificuldade de ver que os outros estão mentindo? Quem ama as pessoas tem dificuldade de entender como é que alguém odeia? Uma vez, a gente foi comprar um carro e era um golpe, né? A gente não sabia muito, não tinha passado ainda por essa experiência, e era um golpe, mas um golpe muito bem armado. O Tiago, inclusive, fez test drive no carro, né? Foi lá, encontrou com a pessoa, testou o carro, viu o documento do carro, tudo certinho. Era assim, um crime perfeito. Só que estava muito estranho. Toda hora o cara mandava áudio e falava assim, não, e tal, não sei o que, ó, você pode confiar em mim que eu estou falando a verdade. Olha só, sou uma pessoa certinha, hein? Nunca fiz nada de errado, você pode confiar em mim que eu estou falando a verdade. Aí eu falei para o Tiago, quantas vezes você precisou falar para alguém que você estava falando a verdade? Quem está falando a verdade, fala, não fica, né? Se reafirmando. Até que mandou uma foto no cartório, pegou uma identidade assim, colocou no cartório, tinha uma foto na fila do cartório, falou, já estou no cartório fazendo a transferência. Eu falei, tá muito esquisito. A pessoa está fazendo muita questão de mostrar que está falando a verdade. Quem fala a verdade, isso é o natural, isso é o normal. Por fim, né, a gente descobriu que a gente tem um amigo que trabalha na Polícia Rodoviária, eu comecei a contar a história para ele, ele falou, Nath, cai fora. Falou, eu vi o documento do carro, a placa do carro, está tudo certinho. Mas quando começa a enrolar muito assim, cai fora que é sujeira. E depois a gente descobriu que aquele documento do carro era de um lote de documentos roubados do Detran, lá de São Paulo. Então, era o documento original, eles reimprimiram, roubaram o carro, clonaram a placa e a gente ia comprar um carro clonado. Graças a Deus, a gente conseguiu perceber isso a tempo. Mas para a gente entender que quando a gente fala a verdade, a gente não fica suspeitando dos outros. Mas quando eu não sou sincero, quando eu sou uma pessoa maliciosa, que está o tempo todo buscando uma forma de enganar alguém, de tirar proveito, eu também vou desconfiar de todo mundo. É uma pessoa que desconfia de todo mundo. Só que o puro de coração, ele tem confiança. Ele tem um coração disposto a acreditar. E a recompensa do puro de coração, a recompensa daquele que é sincero eles verão a Deus. Essa não é só uma promessa para o futuro. Ah, sim, eu vou ver a Deus porque eu sou puro de coração, sem santidade ninguém vai ver a Deus, então naquele dia eu vou ver a Deus. Não, essa é uma promessa contínua. Eles verão a Deus na sua vida. O puro de coração consegue perceber Deus nas situações rotineiras, consegue perceber Deus nas pessoas, consegue perceber Deus no seu caminho. Porque ele não está com malícia, ele não está com maldade, então ele consegue ver a Deus por onde ele passa. Essa é a promessa. Jesus continua falando, bem-aventurados pacificadores. A gente é chamado não apenas para ser uma pessoa pacífica. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Qual é a diferença? Uma pessoa pacífica é uma pessoa que não se mete em confusão. Uma pessoa que não gosta de briga. Uma pessoa que mantém a paz. Mas um pacificador é alguém que trabalha, que se esforça para promover a paz. Não apenas ser pacífico, não apenas ser... Você pode ser uma pessoa parada, uma pessoa... Como é que fala? Eu até escrevi a palavra. Como é que fala uma pessoa que não faz nada? Passiva, exatamente, essa palavra que eu estava tentando lembrar. Ser pacificador não é ser passivo. Alguém que é passivo, que não faz nada, que não fala nada, dificilmente vai estar em confusão. Mas não é isso que Jesus falou. O pacificador é alguém que trabalha arduamente para que seja promovida a paz. É alguém que, quando vai falar, está vendo duas pessoas brigadas, não vai ficar jogando lenha na fogueira. Chega alguém para falar com você, nossa, estou chateada com fulano. Fala, é mesmo, né? Nossa, isso que ele fez é um absurdo. Não, eu também, não deixava passar em branco não, viu? Eu também, nossa, e se fosse comigo, isso não é ser pacificador. O pacificador vai tentar olhar um lado bom. O pacificador vai puxar as qualidades e tentar absorver e diminuir os defeitos. Falar assim, olha só,
Mas a pessoa fez isso, mas olha só essa qualidade que ela tem. Olha por outro lado. Olha só que agora você está tendo uma oportunidade de ser bom com alguém que foi ruim com você. O pacificador, ele compromete a sua própria vida, a sua própria vontade, para que haja paz. Deus é o Deus da paz. A Bíblia fala que o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ué, mas Deus de paz vai esmagar o diabo? Está parecendo que é uma guerra isso. O Deus da paz vai acabar com o mal. O Deus da paz vai acabar com a mentira. O Deus da paz vai acabar com a desunião. E nós, como pacificadores, também temos que trabalhar para que toda divisão, toda mentira, tudo aquilo que afasta, se acabe. E que haja paz. Paz no meio do povo de Deus, paz nessa terra. Sermos pacificadores. É se envolver ativamente na solução de conflitos. É ressaltar a concordância e não a divergência. Gente, nós vamos ter alguma coisa em comum com qualquer pessoa nesse universo. Pode ser a pessoa mais diferente de você, mas nem que seja a cor favorita, a comida, alguma coisa vocês vão ter que ter em comum. Vai ter. A unidade, ela parte do que é comum, não do que é diferente. Então, ser um pacificador é promover a paz. É viver aquilo que diz assim, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Isso é possível, no que depende de você. Tem coisas que não dependem mais de você. Mas você precisa fazer tudo que está ao seu alcance para viver em paz com as pessoas. No que depender de você, tenha paz com todos. Pois os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Deus é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus entregou a sua própria vida para promover a paz. A gente cantou isso hoje. Jesus nos tornou amigos de Deus. Nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Falou que em si mesmo ele estava promovendo a paz de Deus com os homens. Nós antes éramos inimigos de Deus, mas em Jesus fomos tornados amigos de Deus. Jesus entregou a sua própria vida para ser um pacificador. E quando nós somos pacificadores, nós somos semelhantes a Jesus, nós nos tornamos semelhantes ao próprio Deus. Ser filho é ser parecido com o seu pai, é ter a mesma natureza do seu pai. Você é filho do seu pai porque você veio da origem dele. Quando nós somos pacificadores, nós seremos reconhecidos. Não fala assim, os pacificadores serão filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão reconhecidos como filhos de Deus. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, isso parece com Deus. Isso parece com Jesus. Que a gente possa ter o desejo mais íntimo de ser chamado filho de Deus. Existem duas palavras que descrevem filho. Um é o filho natural, aquele que nasceu. Só o fato de ter nascido já é filho. Mas o outro é o filho que se parece com o pai. E esse filho aqui é o filho que se parece com o pai. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque as pessoas vão reconhecer nele as características de Deus. E continua falando, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É engraçado, né, falar que assim, feliz aquele que está sofrendo perseguição. Como a gente vai ser feliz se a gente está sofrendo? Mas a gente falou isso semana passada. Essa plenitude de alegria que a Bíblia está falando, que Jesus está falando, é uma alegria que transpassa, que está além do que esse mundo vê. Porque é uma alegria que, apesar das circunstâncias, vai permanecer. Porque não está olhando para aquilo que está acontecendo agora, mas tem os olhos na eternidade. E a eternidade não passa, não acaba. Ela é real. E ela vai nos alcançar. Então, existem duas formas da gente sofrer perseguição. Uma é quando a gente merece. Você está sendo perseguido porque você fez coisas erradas e agora você precisa pagar por isso. Esse tipo de perseguição não é a perseguição que a gente tem que se alegrar.
É a perseguição que a gente tem que se arrepender e mudar. Mas tem uma outra forma de ser perseguida, é quando você faz o bem, quando você não merece, mas você faz o bem e você é perseguido. É fácil entender você ser perseguido porque você fez uma coisa ruim e precisa pagar por isso. Mas não é fácil a gente entender, porque fazendo o bem, fazendo o que é certo, mesmo assim, as pessoas vão nos perseguir. Por quê? Porque esse mundo é mau. Esse mundo odeia a luz. Esse mundo odeia o que é correto. Então ele vai perseguir. E graças a Deus, Jesus já nos avisou, a gente não precisa ficar espantado com isso. O mundo vai perseguir aqueles que fazem a vontade de Deus. Perseguiram Jesus? Perseguiram o Mestre? Não vão perseguir os seus servos? Esse mundo não aceita a verdade. Porque o mundo é mau. O mundo jaz do maligno. O mundo está corrompido. E outra, porque sempre que existe um padrão de justiça, vai denunciar uma injustiça. Sempre que você decidir ser honesto, você vai estar denunciando o que é desonesto, mesmo que você não fale nada. Isso gera indignação das pessoas, mas glória a Deus. Se você está sendo perseguido e gerando indignação porque você está fazendo o que é correto, o que é bom, glória a Deus. Porque seu é o reino dos céus, é isso que Jesus prometeu. Quando somos perseguidos por fazer o bem, nós devemos nos alegrar, porque Jesus foi perseguido também, mesmo sem ter nenhum pecado. E Deus o exaltou, Deus o justificou, Deus o defendeu. Então, quando você foi injustiçado, quando você foi perseguido por fazer o bem, lembre-se que tem uma justiça que não falha, e é essa justiça que vai te alcançar. Jesus usou 2 versículos para falar a respeito da perseguição, né? 2 momentos. Primeiro, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, e ele finaliza falando: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus está falando sobre alguns tipos de perseguição que nós vamos sofrer. Nós, a igreja, vai acontecer. Em algum momento isso aconteceu. A primeira perseguição foi a perseguição com armas, a perseguição da espada. Pessoas morreram por causa do Evangelho. Pessoas morreram por causa de Jesus. A igreja primitiva, perseguida, massacrada, literalmente morreram. Todos os apóstolos praticamente morreram de formas brutais. O apóstolo João foi o único que morreu de morte morrida. Mas todos foram formas brutais. E Jesus avisou, vai ter essa perseguição. E aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Mas, graças a Deus, nós não sofremos essa perseguição. Graças a Deus, nós estamos a salvo onde estamos. Tem missionários, tem pessoas que estão com as suas vidas sob esse risco de perseguição. Mas, graças a Deus, nós aqui estamos a salvo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter perseguição. Jesus falou de outros tipos de perseguição. E tem a perseguição que nós vamos sofrer através da boca de outras pessoas. Jesus falou sobre injúria, insulto. Que perseguição é essa? É quando a pessoa pega alguma coisa que você é, alguma coisa que você fez, e ela deturpa isso para te fazer mal. Isso é injúria. Esse é um insulto. E Jesus falou assim, se alegre quando estão sem motivo fazendo isso com você. Quando estão deturpando o seu comportamento para falar mal de você. Fizeram isso com Jesus, falando assim, olha aí, ó, um comilão e um beberrão. Enquanto Jesus estava reunido com as pessoas para estar junto ali, falando do amor de Deus, demonstrando o amor de Deus que acolhe o pecador, fala assim, ó, comilão e beberrão. Está aí se enchendo, pecador. Nós vamos sofrer esse tipo de perseguição, de pessoas que vão pegar daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos e vão tentar mudar a nossa intenção, mas Deus conhece o nosso coração. E quando nós esperamos pacientemente, nós podemos falar como Jó. O meu intercessor, o meu advogado, ele é meu amigo.
Ele está diante de Deus quando meus olhos estão cheios de lágrimas, quando eu estou sofrendo por causa da injustiça. Ele intercede por mim, Ele é meu amigo e é Ele quem me justifica. Deus vai justificar você. A gente só consegue esperar essa justiça se a gente tiver fé. Fé em algo que não passa. Fé em algo que é eterno. Tem outro tipo de perseguição que Jesus também falou, que é a mentira, é a calúnia. E aí já é diferente. É quando alguém inventa alguma história, cria alguma situação a seu respeito para te prejudicar, para te fazer mal. Isso vai acontecer também. Pessoas vão inventar mentiras. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E todos os que mentem são como os filhos dele. O diabo usa pessoas para fazer esse tipo de perseguição. O diabo usa pessoas para levantar mentiras, calúnias contra aqueles que estão agindo em favor da justiça. Mas quantos estão felizes do diabo estar inventando mentira a seu respeito? Quantos estão felizes? Eu fico feliz que o diabo não está feliz comigo. Eu fico feliz que o diabo está tentando atrapalhar o que eu estou fazendo. Se a gente estivesse em paz, aí eu estava preocupada. Mas muitas vezes, pessoas vão ser levantadas para te perseguir. Por quê? Para te fazer desanimar. Para te fazer desacreditar na justiça. Falar, eu estou fazendo o que é certo, estou fazendo o que é bom e estamos fazendo mal. Não vale a pena. Vale a pena. Porque os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos estão na eternidade. E na eternidade existe uma recompensa. O reino dos céus aguarda a recompensa daqueles que se mantêm fiéis. Como ficar feliz quando eu estou sendo perseguido? Como ficar feliz quando estão falando mentiras a meu respeito? Fique feliz. Porque para alguém falar mal de você, essa pessoa está precisando mentir. Fique feliz. Porque não encontrou mais nada para falar a seu respeito, a não ser uma mentira. Se alegre, se regozije em Deus, porque nele está a nossa esperança. A única forma da gente se alegrar com a perseguição, a única forma da gente se alegrar quando nós estamos sendo injustiçados, é mantendo os nossos olhos na eternidade. É mantendo os nossos olhos numa justiça que não vai falhar. De um Deus que vai me justificar. E aguardar essa justiça, semana passada a gente falou sobre isso, não é desejar o mal de alguém, não é desejar que alguém, isso aqui agora vai ter que pagar o que me fez. Não. É desejar que a justiça de Deus seja estabelecida e entender que a justiça dele é melhor do que a minha. Quando eu sou perseguido por causa da justiça, eu devo me alegrar, porque desses é o reino dos céus. Podem te trazer prejuízos momentâneos nessa terra, mas ninguém pode tirar o reino dos céus de você. Podem se levantar contra você, mas ninguém pode tirar o reino dos céus daqueles que têm ele, daqueles a quem ele pertence. Jesus nos ensina o verdadeiro coração que Deus espera de nós. A verdadeira transformação que nós temos que viver para nos tornar mais parecidos com Jesus. Para viver de uma forma que verdadeiramente agrade a Deus. Eu posso ter muitos sonhos, muitos planos, muitas vontades. Eu posso ter muitas razões, eu posso ter muitas justificativas. Eu posso ter muitas desculpas. Mas no fim das contas, a única coisa que importa é aquilo que Deus espera de mim. É aquilo que Deus quer que eu faça. É só isso que importa. E Deus revelou na sua palavra. Deus revelou que a verdadeira alegria
A verdadeira plenitude está em ser misericordioso, em ter um coração puro, em ser pacificador e se alegrar, mesmo quando você for perseguido e injustiçado. Você pode se levantar? Quero que você coloque a mão no seu coração. E agora é você com Deus. Agora é o seu coração diante de Deus para esse momento de conserto. Esse momento de alinhamento. Do que você precisa se arrepender hoje? O que você precisa hoje fazer diferente, mudar, para viver essa vida alinhada com essa vontade de Deus para você? Fala agora com o Senhor. É um momento de quebrantamento, de arrependimento. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, seja livre. Porque agora não importa mais quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Agora é você e Deus. Não perca a oportunidade de se consertar com o Senhor. Não perca a oportunidade de receber a misericórdia que Ele tem para você. Estendendo amor, estendendo perdão àqueles que você precisa perdoar. Aqueles que te devem, aqueles que injuriaram você, caluniaram você. Entrega nas mãos de Deus toda a justiça, porque a justiça dele é perfeita. E quando nós perdoamos, nós podemos ser perdoados. Quando nós somos misericordiosos, nós podemos receber misericórdia. Quando nós mantemos o nosso coração puro, livre de mentira, livre de maldade, livre de malícia, a gente pode ver a Deus. Nós vamos louvar, enquanto isso, ore. Não perca a oportunidade. Toda vez que Deus nos entrega uma palavra, existe uma graça especial diante daquilo que Ele está nos confrontando. Não perca esse momento de conserto e de alinhamento diante de Deus. Do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são Deus. Supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, amar e ser, me fez amigo em seu bebê.
Antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez em seu bem. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu bem. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, por causa de Jesus. Nós podemos ter esse coração transformado. Nós sozinhos não conseguimos ser mudados. Nós sozinhos não conseguimos ter essas atitudes, ter esse sentimento, ter esse coração. Mas através de Jesus nós recebemos uma nova natureza. E nós precisamos viver de acordo com essa nova natureza que recebemos em Cristo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos capacite a viver à altura daquilo que o Senhor nos chamou, a viver à altura daquilo que o Senhor fez por nós, viver à altura do sacrifício que nos comprou e nos deu a vida eterna. No nome de Jesus, Deus, nos transforma. Senhor, que seja real a mudança e a transformação na nossa vida. Nós precisamos de Ti. E nós cremos que o Senhor pode fazer em nós infinitamente mais. O Senhor pode nos moldar, nos santificar. Mesmo que estejamos quebrados, o Senhor pode nos fazer de novo. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Por causa da palavra que é viva e eficaz. Amém? Que nós sejamos cheios dessa vida transformada. Que as pessoas olhem para nós e nos chamem de filhos de Deus. E queiram fazer parte dessa mesma família. Amém?